Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Comigo aqui, José Valderico. Seja bem-vindo, Zé. Valeu, William, e boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Aproveita que já está aqui com a gente ao vivo e curte esse episódio, manda para os teus amigos e lembre-se, caso você não queira nos ver, mas queira nos ouvir, estamos no Spotify e no Deezer, tem uma playlist lá com mais de 30 episódios para você maratonar e acompanhar o melhor do mercado local de São João Batista. E comigo aqui, senhor Juliano Martins. Seja bem-vindo. Ele que é gerente regional da ProSul. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Zé. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes, né, de São João Batista e toda a região. Show. Antes de a gente iniciar aqui esse bate-papo com o Juliano, eu quero aqui falar um pouquinho sobre a campanha Compre Aqui, uma campanha de valorização do comércio local, que esse ano está cheia de novidades. Está aí com a gente aí na tela, aí, uma campanha aí que a gente está entregando como prêmios principais, né? Uma moto 0 km, 2 iPhone 12 e 10 mil reais em vale compras que serão sorteadas lá no dia 15 de janeiro de 2025, né, através da Loteria Federal. E nós temos novidade esse ano, né, Zé? Fala um pouquinho sobre os prêmios instantâneos. Exatamente. Esses prêmios que o William comentou é o que vai ser sorteado no sorteio final. Mas se você entrar no nosso Instagram, olhar os nossos stories, você vai ver que praticamente quase todo dia tem um ganhador. Por quê? Porque no nosso cupom tem um QR Code. Quando escaneia, automaticamente você já pode concorrer a um prêmio instantâneo. E o interessante, nesse ano, ganha o comprador e ganha o vendedor. Então são duas chances, chance para quem compra e para quem vende. Então participe, que tá muito bom. E falando sobre ganhadores, a gente tem aqui, né, um batitense aí, Juliano, que traz aí, através da ProSul, o ganho de vantagens, né? Através da ferramenta que vocês têm aí. Eu sei que vocês têm alguns convênios com o comércio também local, né? Através do produto que vocês ofertam. A gente vai falar um pouquinho sobre essa empresa, então, de proteção veicular, que é a ProSul. Mas antes disso, a gente faz sempre aquela pergunta, né? Quem é Juliano? De onde vem? Escolaridade, família, empresas onde já trabalhou. E deixamos aqui, então, nossos microfones aí à disposição aí de você, Juliano. William, pergunta interessantíssima, né? Para todos os ouvintes, hoje muita gente, o produto, a mercadoria que a gente vende hoje precisa dessa prestação de pessoas confiáveis, né? Que é uma proteção veicular. Então, isso nos ajuda a alcançar o nosso sucesso que hoje a gente tem aí na cidade. Hoje os maiores diretores da empresa, eles procuram muito isso, o vendedor, o gerente das regiões ser natural ali para prestar aí a nossa credibilidade e a nossa honestidade no mercado para dar mais confiança para os associados, né? A tua pergunta ali foram várias perguntas em Sobre uma só, né? a idade, né? E da onde você é natural de São João, como eu comentei. Mas quais são as empresas que trabalhasse aqui em São João? Hoje eu tenho 43 anos, sou de 82, iniciei minha carreira com vendas bem cedo, né? Bem jovem, com 13 anos apenas eu já comecei a trabalhar no mercado Montebello, onde eu ganhei muita experiência e tive uma oportunidade enorme de trabalhar desde o início com pessoas sérias, pessoas honestas que me ensinaram, né, justamente com a minha família, os pais, a gente ser a pessoa que a gente é hoje, né, com muita credibilidade e compromisso e responsabilidade no que tu faz e no que tu promete, né. Com 13 anos eu comecei a trabalhar no mercado Montebello, empacotador, entregador. Na época eles tinham uma picape e a gente ia para poder entregar compra de picape, andar em cima da picape e poder se divertir, né? E depois a coisa foi ficando séria, daí a gente ia para o setor que ganhava mais, né? Sempre procurei sempre ganhar um pouquinho mais. E daí depois fui trabalhar na prateleira, depois a oportunidade ali de já ser líder dos outros funcionários. Fomos para entrega, o entregador ganhava a entrega com um carro, que naquela época se entregava muita compra. Hoje quase todo mundo leva a compra para casa com seus automóveis, né? E depois fui para o açougue, onde que eu tive a oportunidade de ser uns
4, 5 anos açougueiro e ganhei muita experiência no setor, né? E aprendi a vender, porque na época tinha um colega, um amigo lá que era um vendedor bom, então sempre quando comprava um produto, né, já oferecia o outro e tive muito aprendizado lá no Monte Belo. Lá eu fiquei 10 anos e posso dizer, cabeça erguida e peito estufado, que foram 10 anos sem faltar um dia. Até um dia que eu fiz uma cirurgia, eu fiz de manhã, uma cirurgia simples, e à tarde, no final da tarde, eu ainda fui porque dava movimento no açougue no final do dia, e eu ainda fui lá, trabalhei nesse dia. Então, eu posso dizer que eu trabalhei 10 anos numa empresa sem faltar nenhum dia, com a graça do Senhor, né? Que me proporcionou com muita saúde, né? Que eu não precisei faltar, né? A gente vai tocando aqui esse bate-papo e a gente vai interrompendo de vez em quando, até porque quando surge uns insights, assim, algumas ideias, né, interessantes, sim, a gente vai questionando. Por exemplo, quando tu comentasse ali, né, imagine isso há, sei lá, 25, 30 anos atrás, mais ou menos, no Monte Belo? Foi de 96 a 2006. 96 e 2006 foram os anos de carteira assinada, né? Mas em 94 eu já estava ali ajudando, né? Era um moleque, ia para a escola à tarde, depois do almoço, e quando chegava em casa às 5h30, já moro próximo ali, já retornava ali e ajudava a finalizar o horário, que era às 7 horas, e depois fazia as entregas, que daí ia até às 8, 9, 10 horas da noite, né? E percebendo-se na tua fala que você sempre foi almejando crescimento, passando de setor por setor, né? Praticamente, sim, desde do empacotador ao entregador, ao repositor, ao líder ali de Monte Belo, não sei, há 20, 30 anos, qual era a quantidade de funcionários que tinha. Hoje a gente vê muito ali a família trabalhando. Mas, e depois o segundo setor mais importante dentro do supermercado é o açougue, né? Só que o açougue você tem que ter algum tipo de experiência e treinamento por causa dos cortes. Chegasse a ter esse tipo de incentivo, ou foi no braço mesmo, no olho? Não, ali foi o aprendizado, né? Vontade, né? E quando sobrava um tempinho, a gente ia lá olhar, né? Como fazia e o interesse, né? Então, tinha o açougueiro que era profissional na época, né? E daí começou a pegar a faca na mão e trabalhar um pouquinho, faz assim, faz assado, e graças a Deus ali eu tive a oportunidade. Posso dizer que hoje, por exemplo, a gente, quando vai no mercado, nesse ramo, a gente não é enganado, né? A gente sabe o que está comprando, né? Então isso foi que me veio, pelo menos churrasco você sabe fazer também, né? Soubemos fazer, né? Pedir o corte certo é com o Juliano, então. Então a gente sempre daí William, a gente aí no açougue, depois a gente foi comandando o açougue ali, passei a ser o líder do açougue também. Por exemplo, na época eu ganhei a oportunidade de fazer as compras, né, do açougue, eu já comecei a ser o comprador e sempre procurei atender bem as pessoas. Então a oportunidade veio dali. Então, atendendo bem os representantes, os vendedores que vinham me atender ali, nunca gostei de deixar ninguém ir para casa sem vender, porque eu sempre comprava um pouquinho de cada um, porque todo mundo tem família para sustentar. De pensar assim, não vou comprar de ti, não vou comprar de ti, daí dividir as compras, né? Sempre fazendo o correto, né? Pesquisando, mas não deixava nenhum vendedor ir para casa no possível, né? Sem vender alguma coisa, então, né? O vendedor que não vendia para ti é porque o preço dele estava muito ruim ou porque ele não tinha uma boa lábia, né? É isso mesmo, né? Mas eu tenho aquele que a gente ainda procurava achar algum produto na pauta para comprar, né? E exatamente esse que eu procurava fazer isso, tens isso, tens aquilo, que incentivava ele. E depois ele disse, ó, eu tô saindo lá da empresa, da Oesa, que foi o meu segundo emprego, né? Eu estou saindo da UESA lá e vai abrir a vaga. Daí eu pensando, refletindo, como eu estava muito tempo no mercado Monte Belo, e naquela época algumas empresas de São João Batista costumavam ou atrasar ou tardar o pagamento.
E o Montebello sempre recebia antecipado, né? E levava para casa um pouco de mercadoria e pegava vale quase todos os dias, então recebia sempre antecipado. Daí ficou aquele medo, né, de sair, pô, aqui eu recebo certinho, recebo em dia, né? E, e ir para uma empresa de fora, de outra cidade, né, de Jaraguá do Sul. Mas a empresa de lá também tive a benção de ela ser uma empresa assim, ó, com muita credibilidade no mercado também, muita honestidade. Os homens lá são seríssimos. A Oesa, que foi a minha segunda empresa de trabalho, né? E daí surgiu a oportunidade de agarrar lá, né? A Oesa, para nossa audiência entender, é uma É uma distribuidora distribuidora de de alimentos. alimentos, né? Aí não é só carne de gado, é Não, o forte no início era os cortes de gado e os cortes de frango, né? Junto com os embutidos. E depois ela foi crescendo e batata, né? Aí depois ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí foi batata, daí era peixe que vinha importado da Europa, a própria batata, né? E foi crescendo um mix ali. No início, quando eu comecei a trabalhar lá, por exemplo, eu trabalhava com uma pauta de 300 itens. E quando eu saí já era 5.000 itens, né? Então ela começou a vender todos os produtos ali. Então a gente começou a ganhar muita credibilidade lá e crescer, né? Mas ali no mercado Montebello ali foi uma fase e um aprendizado muito, muito grande que hoje eu sou grato por eles, pela família deles também, porque sempre me cobraram ser a pessoa que hoje eu sou, né? Sempre deram o exemplo, porque eu comecei ali com 12 anos, 13 anos, né? Então a gente estava naquela fase de, né? Então, assim, eu sempre fui cobrado muito por eles, pela minha família também, que tem uma grande credibilidade hoje em São João Batista também, né? Meu pai é o Pedro Nomalino Martins, natural de São João Batista também, ele produz, ele faz umas gaiolas, os passarinheiros ali, os gaioleiros, todo mundo conhece, né? Tá. Minha mãe também. Daí depois a gente foi crescendo, segundo grau completo, alguns cursos, né? Muitas reuniões sobre vendas, né? Na Oesa, depois um pouco mais para frente. Cedo já iniciei a minha família, com 16 anos comecei a namorar e até hoje com a minha esposa, Lorena Maria Cames. Hoje a gente tem 2 filhos. Moramos no Jardim São Paulo, um bairro que eu gosto de morar. Nasci, me criei, moro ali. E hoje a gente faz um sucesso com a ProSul, né? Mas o período que ficasse na Oesa foi quanto tempo? E tu trabalhava em que região? Ó, na Oesa, William Zé, no Montebello foi 10 anos. E na Oesa foram 15 anos. Tá? Foi 15 para 16 anos. E na Oesa eu comecei na região de, né, Nova Trento, o Vale do Rio Tijucas aqui, Nova Trento, Canelinha, São João. Tijucas, e comecei até, no primeiro momento, fazia até Camboriú. Mas não era até lá, era só a cidade de Camboriú e pulava para Tijucas aqui. Daí depois eu pedi para mim poder dar mais atenção aqui para os meus clientes, que eu tinha vários clientes aqui, vários estabelecimentos que eu não atendia aqui em São João, e tinha que fazer o deslocamento para atender lá. Eu próprio, com a visão, eu disse, coloquemos outro vendedor lá em Camboriú. Não é que eu não quero fazer o deslocamento, só que vai me sobrar tempo para mim atender clientes que estão aqui em São João sem ser... Aumentar a carteira a carteira. de cliente mais regional. Na época dessa conversa que eu falei com o gerente lá, o William, para te entender, eu vendia isso lá em 2012, 2013, eu vendia 300 mil em toda a região, Camboriú e daí o Vale do Rio Tijucas. Em 3 meses, a praça foi cortada no meio, em 3 meses... O vendedor de Camboriú vendia 300 mil e eu vendia 300 mil aqui. Então, para a empresa, a gente aumentou a venda para 600 mil, dobramos o faturamento sem custo. O custo era só o vendedor de lá. Porque o caminhão, a despesa do entregador, isso continua tudo a mesma coisa. Aí o faturamento da empresa dobrou e depois ele começou a fazer isso com várias outras cidades e o crescimento explodiu, né? Então, no final, ainda... cortemos um pedaço de Tijucas e cortemos mais um pedaço aqui, e daí
ficou pequena, só que o faturamento da empresa, para o bem da empresa, é o melhor a se fazer, né? Mas o que cresceu mais? Você conseguiu se dedicar mais aqui à região do Vale do Tijucas e fez com que aquela carteira que existisse crescesse? Ou o outro colaborador que iniciou lá em Camboriú cresceu também? Lá na época, quando existiu esse corte, esse pedido, William, lá ficou mais ou menos a mesma quantidade de clientes, porque tu vê, de Nova Trento a Tijucas, a população era o mesmo tamanho que a população de Camboriú só. Uhum. Então ficou mais ou menos a mesma quantidade de cliente e a mesma quantidade, daí ficou um vendedor lá e um vendedor aqui, né? Só que daí a gente consegue dar mais tempo para o cliente, conversar, oferecer mais, abrir a pauta, não ser um tirador de pedido, né? Ser um vendedor, né? Então, quando tu estás com pressa para atender o teu cliente, imagina, tu chega lá no cliente para te vender, que é o ponto forte do teu faturamento, é o que tu estás fazendo, é o que tu foi fazer lá no cliente, mas tu estás com pressa para ir para outro cliente, como é que tu vai vender? Tu chega com pressa num cliente, com pressa no outro, tu vais lembrar de oferecer só o produto que está na promoção, tu não vai vender o mix, tu vai vender só o produto que está na promoção, que vai trazer pouco retorno financeiramente para a empresa e tu vai só tirar o pedido, é chamado o tirador de pedido, né? Então, para trazer o lucro para a empresa, porque em todas as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sempre procura trabalhar para o bem financeiro da empresa, né? Então, com o corte, a gente pode trabalhar mais em cima da pauta, crescer o mix de venda e também atender os outros clientes que não estavam sendo atendidos aqui. Porque como a gente é natural daqui e visita todos os estabelecimentos, abrir um estabelecimento, a gente até ia lá visitar, comprar, ou ser cliente daquele estabelecimento, mas tu trabalha na UESA, por que tu não me atende? Porque eu não tenho tempo? Não tenho, vai dizer isso, né? Então daí houve o tempo e daí a gente começou a se organizar mais e daí a venda cresceu e ele vendeu 150 lá e a gente começou a vender 150 aqui também. Que depois foi aumentando, né? Passado o tempo, né? Quando eu saí da Oesa aqui na praça, isso foi em 2020 já, cheguei a vender próximo de 1 milhão por mês, né? De carne bovina, frango, daí ele vendia tudo, né? Peixe, porque esse mix da Oesa era tão grande que a gente atendia desde do carrinho de cachorro quente, com a salsicha, a batata palha, o milho, a ervilha, né? E o sachêzinho, tudo, até o hipermercado com produtos que a gente trazia importado, que daí com exclusividade que só nós tinha, que nós vendia para as grandes empresas, para os grandes atacadistas, né? Então, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente nesse ramo com vendas e ter o carinho, o conhecimento, a credibilidade para poder hoje vender, né, o ramo de venda. Muitos clientes que eu tenho hoje no ramo que eu trabalho hoje fazem, Juliana, eu estou fazendo, claro que a empresa que eu trabalho hoje ela tem uma credibilidade no mercado que a gente transformou isso, né? Mas tem clientes que batem no peito e estou fazendo porque estou fazendo contigo. Então a gente fica feliz e honrado quando a gente escuta isso, né? Isso acontece muito, tá, William? Então a gente fica feliz. Eu acho interessante essa tua fala porque o relacionamento, né, é o que faz com que a pessoa consiga até mesmo entender dores que o cara não tem, né, o cliente não tem. Você indo a um estabelecimento só tirar um pedido, você, como você falou, né, a pessoa tende a fazer uma reposição ou simplesmente oferecer o que está em promoção. Mas quando você tem um relacionamento, você diz, ó, notei no teu supermercado que tu não trabalha com carne tal, ou com corte tal, ou vi que o teu mix desse tipo de produto aqui tá baixo, ou tem uma marca que pode suprir, e aí assim aumentar essas vendas. Mas, fora esse comentário, Juliano, eu queria voltar um pouco ali quando você falou do Monte Beller, porque o que chamou mais minha atenção, eu gosto de fazer os paralelos com a época atual, que você ele começou a trabalhar ali por 12, 13 anos, 11, 12, 13 anos, não sei, sinta-se à vontade para comentar ou não, se foi oportunidade, necessidade ou desejo já de começar a juntar esse valor. Por que eu estou abordando isso? Primeiro, para entender como foi, né, você
literalmente abrir mão de uma infância / adolescência, onde a maioria das crianças estão no colégio, estão indo brincar, jogar uma bola, fazer uma escolinha de futebol, e você está optando por trabalhar ou pela necessidade de trabalhar. E como você vê isso hoje em dia? Né? Eu acredito, você comentou que tem 2 filhos, eu tenho uma filha também de 16 anos, o William tem 2 filhas. A gente nota que essas gerações mais atuais, elas estão tendo mais dificuldade de se engajar no mercado. Às vezes entram tarde e quando entram tem dificuldade de permanecer. E você é um exemplo de um cara que passou 10 anos em uma empresa, 15 anos em outra, e eu vejo que os desafios e as necessidades de se movimentar te faz avançar. Mas isso numa infância, com 12 anos, como foi esse início e saber, abrir mão de você estar indo lá trabalhar e ver teus amigos ali, às vezes, jogar uma bola? Ô Zé, naquela época não tinha o avanço da internet, nós não tínhamos celular, né? E eu não era bom de bola. Eu perdi essa oportunidade, também não era bom de bola. Não, Zé, assim, ó, um pouco é por causa do avanço, como a gente mesmo fala, né? Hoje a juventude, as crianças hoje estão muito com o tablet, né? Celular na mão, né? Hoje eles abrem mão de brincar para poder ficar com o tablet ali, né? Então, mas necessidade, né? A gente sempre foi uma família simples, né? Mas a necessidade não foi também. Posso te dizer que foi a vontade mesmo, porque assim, ó, o pai e a mãe sempre trabalharam muito assim, e a gente sempre, graças a Deus, né? As continhas e a alimentação ali, nunca, né? Mas sempre família bem simples, né? Mas daí depois quando tu começa a ganhar um dinheirinho, daí tu começa a comprar a roupa um pouquinho que tu querias na época, né? Do seu gosto. O tênis, comprar um tênis um pouquinho melhor, né? Que as condições, graças a Deus, a mãe e pai sempre tiveram, né? Mas assim, aí quando comprar, daí a gente já queria comprar um tênis um pouquinho melhor, a marca, né? Um pouquinho melhor, e daí depois assim, cedo, com 14 anos ali, eu já tinha a altura, a estrutura que eu tenho, e naquela época a gente já começava a ser um pouco mais cedo porque tinha menos perigo na rua, né? Hoje está realmente perigoso aí as ruas, né? E com 14 anos a gente já começava a dar uma voltinha e tu querias andar um pouquinho mais arrumado e também já com dinheirinho no bolso, né? Pagar o pastel para namorar. Né? Sorvete, né? Sorvete. Aí tudo, no quiosque do Pipira, né? Na época do quiosque do Pipira, né? E daí a gente começou a dar uma voltinha e começou já a precisar, né? Ter um dinheirinho no bolso, né? Necessário para já poder sair cedo, assim, ó. Naquela época a gente também tinha um pouco de responsabilidade e a gente se enturmou ali com os amigos do bairro, porque naquela época tu tinha mais... tu brincava mais à noite, né? A gente ficava na rua até 10, 11 horas, então tu tinha muito mais amigo no bairro, né? Hoje, por exemplo, o meu menino tem 13 anos, é um menino super educado, um conhecimento, assim, mas assim, no bairro tem os amigos que estudam na escola, então tem um conhecimento, mas naquela época a gente saía às 7 horas da noite, e quando, às vezes o pai e a mãe estavam procurando a gente no bairro 11 horas e às vezes não achava, né? Então... Aí a gente começou a ter amizade com 2 anos a mais que a gente, com 15 que já saía, então a gente começou a sair um pouquinho mais cedo de casa. Inclusive, um outro dia o meu menino foi ficar na praia, na casa de um coleguinha dele lá, e eu e a mulher já, coração, e ainda tinha hoje a chamada de vídeo que a gente conseguia ver onde é que ele estava. E a pergunta é, como é que os nossos pais aguentavam o filho sair de casa, daí não tinha um WhatsApp, um telefone para ligar, para saber onde é que ele estava, e dava 2, 3, 4 horas da manhã, às vezes a gente não estava em casa. Imagina o coração dos pais, né? Esse tempo atrás eu estava exatamente fazendo essa analogia lá em casa, lá com a minha esposa. Eu sou natural de Lages, uma cidade praticamente na época de 150 mil, hoje tem 170 mil habitantes, então uma cidade grande, né? Perto de São João, cidade grande. E eu saía pra nadar, e eu faço hoje natação, agora eu sei que eu não sabia nadar nada, né? Então eu saía pra andar no rio, longe, 20, 30 quilômetros de bicicleta, e a mãe nunca sonhou, nem sabe onde é que é.
né? E aí hoje eu tenho uma menina também de 13 anos, aí de vez em quando ela pede para ir da escola até a casa de uma colega que é ali no centro. A escola dela, ela estuda ali no Patrícia ali, né? Então ali perto do ginásio Manecão ali. E dali no Manecão até mais ou menos ali no loteamento do Dr. Gilberto, por exemplo. E aí ela vai de a pé com as amigas até lá, eu já de vez em quando tenho que sair lá do trabalho para ir correr atrás, ver se tá no caminho certo, né? E aí tem que fazer vídeo, né? Então na casa de alguém tem que fazer vídeo, saber como é que está e tal. A gente foi viajar no final de semana passado e aí deixei na casa da minha mãe, tava sempre ligando, perguntando como é que tava. Então, realmente, assim, na época acho que a violência sempre existiu, né? Mas acho que ela não era tão na nossa cara como hoje é por causa do celular, né? Acho que não era tão fácil a gente ver as barbaridades que às vezes acontecem. E até mesmo a gente, né, criava, na época, um pouco mais de senso de responsabilidade mais cedo, né? Com 12, com 13 anos, a gente já estava, querendo ou não, assumindo a responsabilidade de pontualidade, de estar todo dia dentro do trabalho. Infelizmente, eu percebo hoje que até mesmo os adultos de hoje, né, já perderam um pouco esse senso, né? A gente sabe muito bem que uma das maiores dores hoje no mercado é mão de obra qualificada, e quando a gente fala de qualificada não é nem ter o conhecimento técnico, mas sim a qualificação da responsabilidade e o senso de pertencimento, e principalmente construir credibilidade, confiança, né? Ser uma pessoa digna do trabalho que foi ofertado, né? E aí eu faço a pergunta para você, Juliano, como é que a ProSul aí chegou na sua vida, assim, e como foi também tomar essa decisão, né? Não sei se foi exatamente da distribuidora que tu saiu, 15 anos, querendo faturando aí, né, gerando um faturamento para a empresa de 1 milhão, e ir para algo novo, porque as proteções veiculares de associações, elas são recentes, né? Não sei qual que é a mais antiga hoje no Brasil ou no estado de Santa Catarina, não sei se é a própria ProSul, mas elas iniciaram há pouco tempo. E como é que foi essa decisão de sair de algo que não te dava uma segurança e ir para um produto novo, uma modalidade nova hoje no mercado? William, a gente sempre tivemos um espírito de empreendedor, né? Aí falamos da Oesa, aí falamos da ProSul. Mas antes da ProSul, o conhecimento da ProSul veio através da Gado Nobre Churrascaria, que foi eu que fundei e tive a oportunidade de ser o proprietário ali por 3 anos, né? Antes da Gado Nobre, ainda em 2013, 2014, com esse espírito trabalhando na Oesa, a gente visitava todos os mercados, mercearia, né? E surgiu a oportunidade de eu comprar um mercado no bairro do Timbé, São João Batista, no bairro do Timbézinho. E eu coloquei um mercado lá. Tivemos trabalhando lá 1 ano. E depois de 1 ano nós finalizamos as atividades. A administração estava legal, certinho. Só que mercado de bairro, né? A pessoa, quando ela é muito boa de coração, dificulta um pouco a administração e tocar um mercado pequeno. Porque o mercado grande, quando ela está com o dinheirinho, ela vai lá e compra e paga. Daí, quando faltou o dinheirinho, ela vai pedir para marcar, fazer a notinha no pequeno, né? Então, eu tive uma dificuldade. Isso, como o giro ficou muito grande. E em 1 ano apenas, eu tive ali uma inadimplência muito alta. Não vou falar valores. Mas depois de 1 ano a gente fez um balanço, né, um levantamento, não faturamos, né? Não perdemos, mas não faturamos. Para minha esposa hoje nós não vamos mais abrir. Ofereci pro Adriano do Puio, na época o Adriano do Puio comprou e paguei todas as contas, honrei todos os compromissos e saí de cabeça erguida. Aí, isso em 2013, mas no ano que nós tivemos o mercado lá, minha esposa ajudou a administrar e mais os funcionários, e eu não saí da Oesa. Eu continuei na Oesa. Então, quando a gente parou as atividades com o mercado lá, eu estava na Oesa, estava bem empregado, então
bem empregado e posso dizer que faturamento alto, porque eu vendia muito bem o faturamento de quem trabalha com venda. Quanto mais tu vende, mais tu fatura, e daí eu faturava bem, graças a Deus. E daí saiu a oportunidade da churrascaria Gado Nobre, porque o meu empreendimento, depois de fechar lá, que a minha maior dificuldade foi a inadimplência, foi vender no fiadinho, como a gente diz. O meu próximo empreendimento seria algo que eu vendia e recebia na hora, né? Então, lá na churrascaria nós não tinha essa dificuldade. O pessoal almoçou e passava no caixa, era cartão ou dinheiro, não tinha fiado, Tinha né? pra onde correr, né? Não tinha para onde correr. E abrimos bem na época daquela parada que foi em 2018 ali. Separado dos caminhoneiros. Parada de caminhoneiro. Bem na semana ali Crise que nós dos tivemos assim, caminhoneiros. o caminhão, o dia da inauguração, o caminhão da carne não chegou. Tivemos que pegar carro, ir para Brusque no atacadão lá, e já estava todo mundo comprando, pensou que nunca mais ia voltar o caminhão a trabalhar, passei uma dificuldade naquela semana ali, naqueles dias ali que foi. E a Gado Nobre a gente tocou com sucesso, né? Administrou, tocamos bem. Na época eu tinha um sócio e a gente se dava bem. E daí, na pandemia, já em 2021, a gente não trabalhou com prejuízo, só como era a sociedade, quando dá 5, dá só 2,5, né? para cada um, né? Quando dá 7, dá só 3,5, já tinha funcionário faturando mais, né? E daí aí veio a oportunidade de vender, né? Mas antes de vender a Gado Nobre, aí veio a ProSul, porque daí os diretores e donos da ProSul, eles vinham para São João para poder achar um vendedor, uma pessoa para poder fazer o trabalho com a ProSul, e foram almoçar lá na churrascaria. Aí almoçando, na hora de pagar, e a venda, daí o cara pescou que eu era um bom vendedor. Aí fez umas propostas ali, daí a gente disse, vamos iniciar. Aí iniciei ainda trabalhando na UESA, porque tinha um carinho enorme lá pela UESA lá, que vendia bem, né? Então também tinha medo, né? Aí comecemos a vender, e na época só tinha uma em São João, que proteção veicular. O pessoal tinha pouco conhecimento, até eu não tinha conhecimento. Ela tinha uma sala ali, a gente passava na frente e nem sabia o que era. Eu até pensei que era uma vistoria dessas do Estado, aí, do governo, né? Uhum. Aí comecei a ter o conhecimento, saber o que era, né? Conhecer o produto, disse, vamos começar devagar. E a gente começou a fazer aí a proteção de um carro, de outro, da família, né? Tu tá fazendo a proteção, assim, um pouco de receio no início também. Mas aí depois, quando as coisas foram acontecendo, uma empresa muito séria, muito honesta, e a gente foi pagando e vendendo mais, e hoje eu posso dizer para ti que eu tô cansado. A gente está trabalhando muito, só que o nosso trabalho é a venda, né? A venda é uma arte e a gente não consegue ir vendedor qualificado hoje, uma palavra mal expressada, uma palavra maldita, tu podes perder a venda e depois o cara nem volta mais, né? Então o vendedor tem que mostrar, saber o domínio do que está vendendo, saber o que está vendendo e saber se expressar, né? Saber conversar ali com o cliente quando é uma coisa muito séria, né? Porque é uma coisa assim que é algo que hoje tu estás andando com o teu carro e amanhã tu pode estar sem o teu carro e ainda devendo muito dinheiro se for você que for o culpado, né? Então, se você é culpado, se não tiver proteção, perdesse o carro e ainda estás devendo aí uma fortuna, dependendo do carro que a gente Que tu bate, colidiu, né? Uma fortuna. Tem gente assim, quando tu pega um carro mais qualificado, 100 mil para uma pessoa que tem 1 milhão, e às vezes é 5 mil para a pessoa que só tem 20, o 5 às vezes é muito mais que o 100, né? Sim. Então, tem gente que para arrumar 5 mil passa muito mais dificuldade para aquele arrumar os 100 mil. Então, é uma coisa que do A a Z precisa ter hoje. Precisa... E eu ia até fazer essa pergunta porque existe essa questão, vocês entram no mercado que era dominado por grandes empresas até multinacionais, né? Que é essa questão do seguro de carro, correto? Então nós temos aí grandes empresas, Liberty,
Mafre, Azul, Segura Azul e assim vai. Porto Seguro e vai. Sim. E vocês entram dentro do mercado que vocês têm também não só a concorrência direta dessas grandes marcas, mas também bancos e cooperativas que, querendo ou não, de vez em quando tem um cliente e fazem essas vendas já Sim. do empréstimo, de um consórcio já amarrado ao seguro deles. E como é que funciona isso? Porque é uma associação, né? E a associação hoje, por exemplo, né? Ela tem, ele vira um sócio quem compra essas cotas, né? Como é que funciona essa questão tem os mesmos direitos ali de franquias, tem uma franquia que se paga quando você tem uma perca total ou quando tem uma colisão, né? Seguro de lanterna, seguro. Eu tinha um carro aí recentemente que eu fui ver o seguro da lanterna dele e tá uma fortuna. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou vender esse carro, porque se eu quebrar a lanterna, tô lascado. Como é que funciona isso, Juliano? Até para o pessoal que tá nos ouvindo também quebrar um pouco essa... existe um pouco de falta de fé, né? Em relação porque a falta de fé, né? As associações aqui em São João Batista, elas estão aí 3 anos para cá. São João Batista é a capital catarinense do calçado. Em Tubarão tem 100 mil habitantes. Tem mais de 100 cooperativas, mais de 100 associações em Tubarão. Então, é a cidade das associações. As maiores, o que nós temos aqui na nossa região, 99% das associações é de Tubarão. Isso começou já há muito tempo atrás, lá em Tubarão. E a associação, ela é diferente da cooperativa. A cooperativa, o cooperado, ele participa da lucratividade e das despesas. As associações sem fins lucrativos. Agora nós já estamos trabalhando para ser seguro, porque a associação, ela é proteção veicular. A gente hoje não usa a palavra seguro. A gente usa proteção. Judicialmente, se alguém encrencar, a gente não poderia usar a palavra seguro, né? Não estou vendendo um seguro, estou vendendo uma proteção para o teu veículo, né? Normas e discussões da concorrência, porque o banco, ele perdeu muita venda, né? Hoje eu digo para o pessoal de São João Batista, essa semana eu perdi uma cotação, eu passei o meu preço de R$ 2.100 e já era super barato. E ele fechou um pouquinho mais barato no banco. Mas eu falei para ele depois, né, as portas estão abertas, inclusive no outro dia ele me mandou um carro para mim fazer e fez comigo. Mas mesmo naquele momento que ele falou que ia fazer com o banco, que é um pouquinho mais barato, a minha finalização do meu atendimento, eu disse para ele, as portas estão abertas, vou te esperar com outro, esse não deu, não vou conseguir chegar lá, não adianta eu baixar e depois não honrar o compromisso, a gente tem que pensar no modo final da empresa, que a gente não adianta vender barato e depois não honrar o compromisso, a gente tem que pensar na saúde financeira da empresa. Hoje eu não consegui te atender, mas amanhã eu vou conseguir, eu tenho certeza que tu vai me mandar um cliente, e no outro dia ele me mandou e eu fechei e finalizei hoje. Mas eu falei para ele, que mesmo ele não fechando esse primeiro carro comigo, ele já foi beneficiado por nós. Porque quando não tinha as associações e as cooperativas no mercado, o valor do seguro do banco era um absurdo. Ele não tinha concorrente, né? Não tinha concorrente. Lá no início, na minha juventude, o sonho da gente era comprar um carro melhor e era ter um Golf. O primeiro carro meu foi um Gol. Era um Gol do ano, praticamente, e as condições até de ter comprado o Golf, a gente até tinha, só que o seguro do Golf, na época, era um carro popular, usado. Hoje, por exemplo, um Golf aí, R$150 mil, um Golf seminovo, né? O seguro era um carro popular e hoje, por exemplo, um Uno, 2013, 2014, hoje é 40 mil, 30 mil. Era um absurdo, né? E muita gente não comprava. Esse seguro na época era só para rico. O pobre, a classe média, a classe um pouquinho mais baixa, não tinha nenhum carro, mas quando conseguia comprar um carro,
o seguro era uma fortuna. Então, hoje veio as associações, e as associações entregaram a oportunidade para todo mundo andar protegido. Todo mundo andar... Democratizou, né? Hoje todo mundo pode ter, e o pessoal cobra muito, porque, por exemplo, o seguro era 5 mil. Aí eles colocavam tudo, vamos trazer tudo peça, por exemplo, original. Hoje o pessoal tem uma desconfiança, porque por causa das associações, aí o seguro veio por R$1.000, pô, mas bateu, tu não tem os 5 mil para arrumar, né? Vão arrumar o carro ali, já seria bom, mas tem algumas que trabalham dessa forma. E a ProSul hoje se destacou, cresceu, hoje é a que mais cresce hoje no mercado, não só na nossa região, toda Santa Catarina, pelo motivo de atender melhor, trazer melhor. Hoje a gente trabalha com as melhores oficinas de São João Batista e região, por exemplo, as oficinas que todo mundo fala, né? Hoje o preço deles são bem competitivos, são iguais ao preço das outras oficinas de São João Batista, mas vamos fazer lá em tal oficina, a melhor e mais cara. Não pode fazer lá que nós vamos mandar lá. Isso nos deu uma credibilidade muito grande. Por quê? Porque quando um associado nosso, às vezes uma pessoa um pouco mais simples, bateu lá, por exemplo, nós tivemos um associado nosso com um carro de 20 mil que bateu num Mustang que tinha em São João Batista. E o empresário tinha comprado naquela semana, estava com 300 quilômetros, 200 quilômetros o Mustang. E ele foi lá e tirou, disse, Juliano, agora é contigo, eu quero ver o que vocês vão fazer. Eu disse, qual é a oficina que tu queres que coloque o teu carro e como é que tu queres que faça? Ele disse, eu quero ver a nota fiscal, tem que ser original, meu carro comprei essa semana e quero arrumar na oficina do Pato. Pode falar o nome? Pode, né? Pode. A oficina do Pato. Daí já liguei para a empresa, autorizaram a botar na oficina que ele escolheu, de preferência dele, e quando veio o retrovisor, ele queria ver, e eu disse para ele, pode ir lá na oficina ver o retrovisor, e solicitei a nota fiscal da empresa e mandei para ele. Só que daí veio 380 itens na nota fiscal, daí eu disse assim, dá uma olhadinha, só não sei onde é que tá, porque só para te ver a quantidade de itens que nós compramos direto da Ford, como o sangue ainda é Ford, e foi um conhecimento que eu aprendi aquele dia que eu não sabia. E ele olhou e disse, veio da Ford o retrovisor. E isso aconteceu com vários outros carros, né? Carro assim, um patamar mais elevado. Eu quero levar no Mazda, no Cicero, né? Pode estar levando, só que a partir do momento, por exemplo, outro dia o associado bateu num Audi seminovo, né? Quero lá, no Mazda. Nós fomos lá no Mazda, botamos, veio tudo original, saiu perfeito, lá lindo. Só que amanhã tu passa lá em casa, faz o carro da minha esposa. Aí fomos lá fazer o carro da esposa dele, porque arrumemos o carro dele do padrão, do jeito, né, que precisa ser arrumado. Aí fomos fazer o carro da esposa, já fizemos o carro da mãe da esposa dele, e já engatilhamos 4, 5 carros ali de uma família, pelo motivo de ter atendido bem ele, pelo motivo de ter trazido peças boas, ter colocado na melhor oficina, e ter saído satisfeito. Então você acredita hoje que o crescimento das associações, principalmente, e da própria ProSul está muito vinculado a essa questão de um diferencial competitivo, que é exatamente ouvir o cliente, colocar ele no centro e executar na necessidade real dele, que isso tudo é elo de confiança, né? Quando tu falasse aí, essas oficinas, provavelmente de São João Batista, são oficinas mais tradicionais da cidade e que têm uma confiança maior com os usuários aqui, né? Então, tu acredita que está muito vinculado a isso? O crescimento das outras, o crescimento, assim, né, a tentativa, vou falar dessa forma, é vinculada ao crescimento da ProSul. Quando eu iniciei o trabalho aqui, tinha uma, devido ao grande sucesso, né, a gente sabe que outras pessoas foram atrás para trazer outras também para cá, e daí volto a dizer, a associação, ela é particular, né, e não é um banco, né, então assim, para muita gente, eu digo que a associação é igual ao ser humano, tem o sério e tem
o desonesto. E hoje a gente, infelizmente, a gente sofre por causa da desonestidade de algumas associações. Porque quando uma associação concorrente minha não paga, depois o próprio cidadão diz, eu não faço mais com a associação, que a associação é dessa forma, né? Os próprios corretores de banco, como começaram a perder muitos clientes, hoje eles não gostam muito de mim, mas na graça de Deus, nesses 4 anos que eu estou à frente, eu estou com 5.000 clientes em São João Batista e região. E isso é uma fatia do mercado muito grande, né? que eu e a minha equipe toda, eu não posso falar que só eu, a minha equipe toda trabalho, tá? Quero ressaltar isso. Já vou ressaltar já, porque daqui a pouco pode ser que a gente esquece, né? Desde a minha esposa, Lorena, que faz parte do financeiro ali, da abertura de sinistro, secretária, Michele, o Alisson, que é meu braço direito, né? O Maico, tenho mais um menino, o Alisson, de Nova Trento, o Arthur Canelinha, o Carlos Major Gessino. Então, assim, o Tiago, que hoje gerencia uma filial que faz parte da minha administração também, Leoberto Leal, em Buia. Tem uma menina, Michele, que abrimos outra filial agora há 15 dias atrás em Londres, da minha administração também. E o Diego de Brusque, juntamente com a equipe dele lá, que faz parte da minha administração também, que é o Diego, a esposa dele, a secretária de Brusque, secretária de Nova Trento também. Estou com 7 filiais aqui na região. Todo então, o Vale do Rio Tijuca, Tijucas, Itajaimirim e um pouco do Alto Vale, porque Londres fica lá. Não? Meio assim, foi cortado um pouco fatiado entre gerentes, né? Uhum. Então, daí a minha ia até Ituporanga, daí em Ituporanga conseguimos uma vendedora, conquistamos, trazemos uma vendedora ali de Londres, ali de Ibirama, daí ela colocou uma filial lá. Aí Rio do Sul já tem um outro gerente, Blumenau outro gerente, né? Gaspar outro gerente, que daí não faz parte da minha gerência, mas faz parte da família, né? Uhum. Daí hoje nós estamos com 6 filiais abertas com a minha gerência, e a gente vai para a 7ª já nos próximos meses, né? A ProSul no começo do ano estava com 45 filiais em Santa Catarina, hoje já está com 70, e nós queremos chegar. O objetivo era 100 até final de ano, e falta 3 meses e a gente está... O problema é mão de obra. O problema é mão de obra, né? Qualificar, porque, por exemplo, se vem aqui, acha uma pessoa desonesta, que não paga, que não resolve o problema, a ProSul está lá para pagar, mas o cabeça aqui tem que se esforçar. Deu a batida, eu não posso te abandonar, eu tenho que até atender, vamos fazer abertura de sinistro, Hoje a gente faz tudo aqui. Hoje a nossa filial hoje, nós iniciamos com a filial dentro da Gado Nobre lá, depois fomos para Leoberto Leal, para a rua Leoberto Leal no centro lá de São João, com 25 metros quadrados. Hoje alugamos um dos melhores pontos de São João Batista, espetacular, na frente da Caixa Econômica, um lugar espetacular para dar o endereço, né, que acho que a Caixa Econômica... Então, frente da Caixa Econômica, um ambiente... Melhor referência que tem popular, né? Um ambiente qualificado. Hoje nós temos sala de abertura de sinistro, sala de financeiro, sala do cadastro, sala da gerência, sala de reunião, sala de consultor. Então, ficou um ambiente espetacular. Talvez não seja, eu acredito que é o melhor escritório do ramo de seguro e proteção veicular aí do Vale do Rio Tijuca, né? Juliano, a gente chega quase ao final aí do nosso podcast, e a gente sempre pede para os nossos convidados que deixe, né, uma palavra aí, uma frase, uma dica, né, de motivação, de crescimento, né, de como é que as pessoas devem se comportar nas vendas, que é uma área que você domina bastante. Dar os parabéns, né, pela trajetória de vida, de carreira profissional, pela gerência e coordenação da ProSul em toda a região. E a gente sempre também
entrega um presente, um mimo para os nossos convidados, para quando tu for lá tomar o teu café ou tua água, tu sempre lembrar da gente, lembrar desse momento aqui, que é um momento, né, onde a gente pode trazer o nosso associado para falar um pouquinho sobre o seu negócio, a sua carreira pessoal e profissional, né? Então, estendo aqui mais uma vez, né, o microfone para você deixar esse recado aí para nossa audiência. Como o nosso ramo hoje é a proteção veicular, né? Quero dizer aí a todos que é muito importante uma pessoa hoje ter um veículo. É muito importante, praticamente quase todas as pessoas trabalham e é o sonho de todo mundo, né? Então precisa andar protegido, precisa andar com proteção. Quero dizer para vocês aí de cabeça erguida, peito estufado, que a ProSul é com certeza a melhor opção. Os nossos preços são ótimos, espetacular. A nossa qualidade de atendimento, agilidade, rapidez, transparência, hoje é diferenciado. Os benefícios sensacional, até 100% da tabela FIP do veículo, R$200 mil contra terceiro, fora o conserto do carro do associado, guincho ilimitado em caso de colisão, em caso de batida. Já teve associado nosso que fez a proteção numa sexta-feira, na terça-feira acionou o guincho de Goiás para São João Batista, que tinha colidido o carro. R$28 mil foi a guinchada e uma única parcela efetuado pagamento de R$100, imagina só. Mas temos que honrar e prestar o atendimento. Nossa. Levou mais sorte que juízo, não, né? não. Esse ganhou na loteria. E 4 chamadas gratuitamente em caso de pneu, bateria, né, pane elétrica, ou sem perfil de motorista. Qualquer pessoa pode estar dirigindo desde que esteja carteira de habilitação, independente da idade, se tiver 18 anos ou uma idade mais avançada. Temos adicionais, farol, retrovisor e sinaleiras traseiras, todos os vidros, né? E eventos naturais, bom destacar aí, a ProSul, naquela enchente grande de 2022 e 2023, foi a única associação que honrou com todos os compromissos, todos os veículos, tá? Foi a única. Isso, às vezes, deixa a gente entristecido, porque às vezes diz, vou fazer uma cotação, e às vezes por causa de R$5, deixo, né? As pessoas às vezes dão o valor por causa dos 5, ou às vezes a gente perde a cotação, talvez por outro motivo, mas é como a gente gastou ali quase 4 milhões para honrar com os compromissos de todos os carros, de todos os batistenses. A gente às vezes fica entristecido quando vai dizer, mas a gente gosta de estar lembrando. Mas isso né? é normal no mercado. Tá? O que a gente tem que fazer é exatamente isso. É lembrar e principalmente trabalhar o marketing em cima disso, né? E mostrar que o compromisso com o cliente sempre vem em primeiro lugar, antes do dinheiro, né? Isso. E daí 10 dias de carro reserva, danos morais, né? Tem um auxílio funeral que a gente nem gosta de comentar. Serviço de táxi Uber em caso de colisão, em caso de batida, auxílio chaveiro, deslocamento de chaveiro e abertura de porta, tudo isso, né, com parcelas iniciais aí de R$79 por mês. Olha só que interessante, né? Lembrar também das parcerias que nos engrandece muito. Eu posso também falar que hoje, com a minha administração aqui, da minha equipe e a unicidade e a credibilidade da ProSul, nós somos a única associação que arruma um carro nessas oficinas que eu tinha comentado no início ali. Pato Latueiro, Cícero Mazra, o Anderson Ninão, WR, né? O Michael Dalcenter, o Diego, o Diego Caro, o Enio Caro, o Guilherme da Nova Car. Então, assim, são 9, 10 oficinas, latuarias e oficinas que trabalham para nós, que eles têm o prazer de trabalhar para nós, porque o pagamento é rigorosamente em dia e as pessoas são as peças que vêm para qualificar, né? E as pessoas que a gente tem por trás da nossa equipe também, para vir fazer parte da ProSul hoje, tem que ser pessoas do bem que querem trabalhar, né? Então, obrigado a todos vocês, parabéns pelo CDL, pela iniciativa, pela dedicação de vocês, que a gente vê crescendo e melhorando a cada ano, né? Com palestras,
com um avanço muito grande também da parte de vocês, né? Agradecer a toda o Vale do Rio Tijucas, né? Não posso agradecer só São João Batista, porque hoje eu trabalho bastante em Nova Trento também, em Major Gercino, Canelinha, Tijucas, né? Então, assim, ó, só tenho a agradecer a vocês e dizer para vocês, pode confiar ProSul, pode confiar na minha pessoa, pode confiar em todo o trabalho da minha equipe, que estando conosco aí, a honestidade e a credibilidade sempre em primeiro lugar, né? E daí, sobre a frase, positividade é o mais importante. Eu sempre falo para os meus consultores de vida, né? O amanhecer, o agradecimento do amanhecer e a tua oração e o teu espírito que tu faz nos primeiros minutos é muito importante. Eu gosto de fazer isso. E teve um dia que a gente até levou o lema, após uma reunião, eu disse, amanhã de manhã nós vamos todo mundo botar o rosto na água gelada e vamos agradecer a Deus e vamos dizer que hoje vai ser o melhor dia de venda. E isso aconteceu. Isso aconteceu no outro dia. Foi um dia abençoado com as vendas sensacional. Mas a gente fez o pacto de dizer que nós vamos agradecer pelo amanhecer e vamos sair de casa com alegria e com a felicidade que o dia vai ser maravilhoso. E isso, quando a gente faz isso, isso realmente acontece e o dia é diferenciado, né? Show de bola. Obrigado, Juliano. Zé? Não, queria agradecer, né, por ter aceitado o convite, né? Foi realmente foi inspirador ver uma trajetória de começar tão novo e tão perseverante assim no mundo das vendas, nesse desenvolvimento. E se eu posso destacar duas palavras ou uma frase, seria realmente de pensar em desenvolver o relacionamento e principalmente um atendimento consultivo, né? O que fez o nosso convidado abrir mão de um território, né, em uma determinada empresa que ele trabalhava, para poder atender melhor a sua região. Então, ele não estava preocupado de quanto ele iria perder de faturamento por abrir mão daquela região. Ele estava preocupado em entender o quanto ele atenderia melhor os que estavam na região dele. E muitas vezes isso é o mais importante. Saber atender que o faturamento vem. É isso aí, pessoal. Passamos aqui essa noite aí de entrevista com o Juliano Martins, ele que é gerente regional aqui da ProSul Proteção Veicular. E que a gente possa nos ver daqui a 15 dias com o nosso próximo convidado. Até logo, um grande abraço. Valeu!